Boa noite. Olá, boa noite. Estamos ao vivo. Tudo bem? Fabiola, querida, seja bem-vinda. Vamos esperar aqui, Lissandra, bem-vinda, boa noite. Salmito, Vanessa, Diogo, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai estar aqui com a Fabiola Molina. Milena, seja bem-vinda. Essa eu não perco, né, Lissandra? Sejam bem-vindos. Vamos aproveitar agora que ainda não começamos. Pega esse aviãozinho aí, compartilha com todo mundo. Enquanto a Fabiola... A gente vai... Hoje é a nossa quarta live sobre educação de filhos, de como... Oi, Fá! Camila, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Boa noite a todos que estão aí já entrando. Temos acompanhado aí a semana inteira de lives, né? Tá sendo muito legal. Maratona de lives, semana de lives. E essa semana, especialmente tratando sobre as virtudes humanas. E hoje, com essa super atleta, falando sobre as habilidades, né? Como educar nas habilidades de um atleta. Então, Fabiola, muito obrigada por estar aqui, por ter aceito o meu convite para falar sobre esse assunto que é tão importante, né? Eu fiquei agora à tarde pensando um pouquinho no assunto e eu falei, gente, eu não sei qual tema é mais importante que o outro, mas esse é assim, é a entrega do como, né? Todas as 3 primeiras lives da semana, a gente pensou muito no como, né? Como educar nas virtudes humanas, como educar na afetividade, como educar na criatividade. E esse tema que você vai trazer hoje para a gente é a entrega na prática de como fomentar tantas habilidades, tantas virtudes nas crianças, né? Então, antes de mais nada, Fá, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, pode ser? Com certeza. Sou Fabiola Molina, sou filha da Kelsey Molina e do Francisco Molina, acho que estão acompanhando, meus pais, sou muito grata a eles. Sou irmã da Alessandra Molina, que também me apresentou a Camila, né, quando a gente fez um retiro juntas, aqui em Brasília. E sou casada com o Diogo Iabi, que também é nadador, formado em educação física. E temos duas filhas, né, a Louise, de 5 anos, e a Aimee, de 3 anos. E eu fui atleta profissional de natação, né? Fui atleta da seleção brasileira por 22 anos. E nesses 22 anos eu fui a 3 Olimpíadas, fui a 12 campeonatos mundiais, fui a 5 Jogos Pan-Americanos, conquistando 5 medalhas. Conquistei 51 medalhas em Copas do Mundo, né? Fui recordista brasileira, sul-americana e mundial militar e fui 110 vezes campeã brasileira. Olha isso! Olha esse currículo, né? Fabiola, não sei se eu te contei. Bom, para quem tá aqui, né, pelo seu perfil e que não me conhece, eu sou Master Coach Camila Carrilho, especialista em família, orientadora parental há mais de 10 anos, orientadora familiar aí. E Fá, não sei se eu te contei que eu fui ginasta. Eu cheguei a te falar isso? Eu já acho que escutei em alguma live. Eu fui ginasta, fiz ginástica olímpica por 7 anos. Então, eu também sou, assim, apaixonada pelo esporte. E eu vivi na prática, né? E hoje eu percebo, na minha vida adulta, a importância que teve na minha vida a prática do esporte, né? E quanto eu aprendi, quanto eu me sinto mais forte, enfim, tudo isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje aqui, eu posso experimentar, né? Eu pude experimentar. Então, eu também sou muito grata a essa experiência toda que eu tive na vida também como ginasta, né? Você fez de quantos anos Fabiola, a quais anos? Você fez de quais anos oi? a quais anos? Você fez de Eu quantos fiz anos? dos meus 10 aos 17.
eu parei para fazer vestibular. Entendi. Eu saí da ginástica olímpica para fazer vestibular. Vestibular. Eu fazia dever de casa no banheiro do ginásio, né? Essas coisas que você deve saber bem como é. Bem, aham. E Fá, olha só, o João Malheiro trouxe pra gente, né, na primeira semana, no primeiro dia de live, que eu fiquei pensando da importância que a gente tem, né, de educar os nossos filhos na inteligência, na afetividade e na vontade. E aí, no segundo dia, a gente falou da afetividade, ontem a gente falou da inteligência, e hoje eu gostaria muito de falar com você sobre como o esporte, né, como as práticas esportivas fortalecem a nossa vontade. Mas Uhum. antes disso, eu fiquei pensando, até hoje, né, Uhum. existe muito mito, existe muito preconceito Uhum. com a prática do esporte, né? Eu não sei se você passou por alguma situação desse tipo, Uhum. mas muitas pessoas pensam assim, não, é só o cognitivo que importa, basta estudar, tem que fazer línguas, tem que, né? E esquecem um pouquinho, desprezam um pouco, eu não sei, a prática esportiva. Como é que você vê isso, assim? Como a gente vai falar de esportes, né? Eu acho que é importante realmente contextualizar e colocar esses preconceitos que existem, alguns mitos, né? Por exemplo, um que acontece muito, fala assim, esporte é coisa para pessoa com muito físico e pouco cérebro. Ou pessoas inteligentes têm muito cérebro e pouco físico. Então, assim, não é Uhum, porque uma pessoa é inteligente que ela tem muito cérebro e pouco físico, né? Isso é completamente errado, né? E não é também porque uma uhum, pessoa vai bem no esporte que ela não pode ser inteligente. Então, isso às vezes são conceitos que vão, né, passando às vezes de geração em geração, mas que é importante falar que isso não é verdade. Outra coisa também uhum. que, assim, no meu esporte, que é natação, né, eu já ouvi muito falar, muitos pais, inclusive, já me perguntaram e ainda continuam me perguntando sobre, se eu colocar minha filha na natação, o ombro dela vai ficar muito largo. Então, existe, assim, uma questão de, tipo, você isso não tem a ver com habilidade, né? Mas é um preconceito que, assim, não acontece isso. Eu, por exemplo, não tenho um ombro tão largo, né? A gente conhece vários atletas. É óbvio que se você, por exemplo, tem um físico mais propenso para alguma coisa, você vai melhor. Então, de repente, se você nasceu com uma constituição mais forte, você vai ser um melhor nadador, de repente. Mas tem atletas Uhum. que são super fininhas, né? Assim como alguém que Sim, nasceu alto, provavelmente vai ser jogador de vôlei ou de basquete, né? basquete. Então, assim, então, pais e mães, assim, não deixem de colocar os seus filhos no esporte, porque, assim, vai deixar a filha mais feia, pelo contrário, né? Vai deixar com o ombro largo. Não, isso é um pecado, né? E aí eu acho Uhum. que o Nossa, eu ouvi terceiro, muito isso, Fabiola, eu ouvi porque fazer muito ginástica, né, isso. não vai crescer. Não vai crescer, vai ficar baixinha, né? E o meu marido, que é Diogo também, que tá ouvindo aqui, ele fala muito isso, Fabiola. Ele fala: não vou colocar as crianças na ginástica olímpica porque eu não quero eles baixinhos, né? Dentro E, da própria casa. Ai, ai. O meu, pelo menos, não fala que não vai colocar elas para natação para não ficar com ombros largos, que elas já estão nadando, né? Então, pelo menos isso aí a gente conseguiu superar. Mas assim, mas é verdade, né? Existe realmente um pouco desse medo, né? Mas eu acho que assim, todos os ganhos, na verdade, que você tem com o esporte, primeiro que não acontece, né? E Uhum, segundo, assim, todos os outros benefícios que você tem com o esporte vale a pena, né? Não vai ficar mais baixinha, não vai ficar com o ombro mais largo, mas enfim, uhum. né? Acho que isso aí precisa ser trabalhado realmente. Tem. Fabiola, não. Só Não pode pegando o falar. gancho, né, disso que você falou, que muitas pessoas podem até pensar, não vai se desenvolver, se focar muito no esporte, não vai se desenvolver intelectualmente, não vai, né? E uma vez eu tive uma reunião, tive o privilégio de ter uma reunião, que eu até brinco que não foi nenhuma reunião, foi uma aula, né, com o professor Carlos Nadalim, que hoje ele está como secretário nacional de alfabetização. E eu achei tão interessante que ele falou que, inclusive, a ginástica olímpica é um dos esportes que mais desenvolvem cognitivamente as crianças. Uhum. Porque, e aí ele deu toda uma explicação, eu não sei se eu vou me lembrar,
né, perfeitamente como é que funciona, mas ele falava assim que na primeira infância, uma das habilidades mais importantes é exatamente o desenvolvimento motor, que é Uhum. onde o nosso cérebro capta toda a espacialidade, movimento, Uhum. velocidade, né? E ele Uhum. começa a absorver isso para Uhum. depois a criança conseguir ouvir. Então, vem a audição, por isso da importância também da leitura em voz alta para as crianças, para depois a criança se tornar apta a falar e só Uhum. depois ela escrever, porque ela só consegue escrever o que ela consegue falar, o que ela sabe ouvir e Uhum. como ela se comporta. Então, Uhum. eu achei isso tão incrível, né? E ele falou: vocês podem observar que os países mais desenvolvidos, o esporte é obrigatório. E não é educação física que a gente tem aqui no Brasil. Uhum. É É esporte mesmo. obrigatório todos os É. dias. É esporte mesmo, né? Aham. É. Então, eu achei isso muito interessante, né? De É. como é um mito mesmo. É isso que eu ia falar, que assim, o terceiro mito que eu ia falar é justamente esse, que o esporte atrapalha os estudos, ou que o esporte atrapalha o seu desempenho escolar. E, na verdade, existem já, né, vários estudos observacionais. Eu pesquisei alguns, tem no Canadá, tem na Inglaterra, tem na Alemanha, tem nos Estados Unidos, na Finlândia, enfim, tem muitos estudos que comprovam que o esporte, na verdade, favorece o desempenho escolar, né? Se você pratica o esporte, principalmente desde a educação infantil. E é isso que é interessante, né? Se você começa cedo, né, naquela Sim, fase inicial, isso ajuda realmente você na escola, né? Não só na escola, como na vida toda. A gente vai falar de todas sim. essas habilidades que vão nos ajudar na vida toda, mas também no desempenho escolar. Então, assim, um mito que a escola, que o esporte atrapalha a escola, isso é completamente o inverso, né? O esporte só ajuda na Uhum, escola. uhum. E para a vida, né? A gente falou tanto, né? Fez tanta propaganda de que são habilidades. Um atleta, ele vive na prática todas Uhum, as habilidades que depois na fase adulta, hoje a gente está vendo aí, né? No coach eu vejo muito isso. Todo mundo buscando corpo físico, busca né, um corpo saudável, né? A Vanessa aqui falou, né? Mente sã, corpo são uhum, busca. São vários benefícios, né? Tem os benefícios físicos, vamos dizer assim, e tem os benefícios dessas habilidades de vida uhum, que a uhum, gente quer na fase adulta para os nossos filhos, né? Então, uhum, queria que você falasse um pouquinho aham, assim desses aham, benefícios, quais aham, são, como foi a sua experiência. aham. Bom, os benefícios diretos, vamos falar só um pouquinho desses que são mais assim, né, físicos, que principalmente quando você trabalha os conjuntos, né, músculo esquelético ou cardiorrespiratório, né, principalmente o cardiorrespiratório, você está levando cada vez mais oxigênio para o cérebro. Então, com essa maior oxigenação do cérebro, a gente também estimula uma parte do cérebro chamada hipocampo, que ela é responsável pelo aprendizado e pela memória. Então, assim, realmente, assim, quanto mais você oxigena o cérebro, você está estimulando a sua memória e seu aprendizado, porque isso acontece no hipocampo. Além disso, você também desenvolve cada neurônio. Então, você vai melhorar, né, a antioxidação, o metabolismo, e você estimula a atividade neural e até a formação de novos neurônios. Então, isso fisicamente, né? Tem aí provavelmente médicos, a minha irmã, com certeza, e outras pessoas aí dessa área Uhum, que conhecem mais a fundo isso, mas só para trazer esse benefício. E aí vem principalmente das atividades mais aeróbicas, né? Como a natação, né? A corrida, um ciclismo, você fazer essas atividades que estimulam essa parte aeróbica que cerebralmente realmente está estimulando ali o hipocampo com a memória e o aprendizado. Mas eu acho que o mais uhum. legal da gente falar, e que é a proposta da live de hoje, é que a gente vai falar, né, dos benefícios indiretos, né? Não tem, acho que um que é mais importante ou outro, né? Mas Aham. Mas, Fabio, olha só, a criança, né? A gente está aqui pensando nos nossos filhos, no desenvolvimento das crianças. É a mesma coisa uma criança que faz ciclismo
e uma Uhum. criança que anda de bicicleta, né? Uhum. O hábito de brincar no parque, de andar de bicicleta ali 20 minutos, meia hora por dia, tem o Uhum. mesmo resultado, tem o mesmo é, benefício, vamos dizer assim, que a prática de um esporte mesmo, né? Eu fico pensando, as crianças, elas estão nessa fase de desenvolvimento motor, então elas correm o dia inteiro, elas pulam o dia inteiro, jogam Uhum. bola, pula corda, joga Uhum. queimada, Uhum. pique-pega e tal. É a mesma coisa, assim, a nível de benefício, sabe? Uhum. Aham. Os benefícios são os mesmos ou não? É realmente muito importante, muito interessante que a gente matricule as crianças no esporte, por exemplo. Os dois têm uma importância, né, diferente. A gente pode classificar como atividade física e atividade esportiva, né, que é diferente. Atividade física é o que a gente faz, né, no dia a dia, caminhar, né, andar de bicicleta, jogar alguma coisa. Pode ser até uma atividade constante, por exemplo, alguém que vai de bicicleta para a escola, ou alguém que vai caminhando para a escola. Isso é muito Uhum. positivo, né? Não deixa de ser, estimula algumas áreas sociais, inclusive de observação. Ontem na live da Da Paula Alessandra, Paula. né? Estava falando dessa questão da criatividade e às vezes você ter esse tempo de observação ajuda a criatividade. Então, assim, a atividade, esse tipo de atividade física, com certeza ela traz benefícios, mas o esporte traz outros benefícios, né? Porque o esporte você tem uma ação estruturada, feita por um profissional, né? Capacitado, especializado naquilo, com o objetivo de melhora de condicionamento físico. E aí você, né, são objetivos diferentes. E aí você vai Uhum. desenvolver, você vai ter que fazer aquilo lá continuamente. Você tem um acompanhamento, né? Você tem você vai medindo, né? Você acho que essa questão de você medir, se estou melhorando, estou progredindo, como estou indo. Uhum. Então essa questão da avaliação que no recreativo não tem. No recreativo, assim, Sim. tá, né? E por isso que é realmente importante. Algumas qualidades, algumas características a gente consegue mais através da prática esportiva, não só dessa atividade física, né? E aí a gente Uhum. pode falar bastante aí sobre tudo que a gente pode aprender com a atividade esportiva mesmo, né? Com o Uhum. esporte em si. Uhum. Então, por isso que eu comecei a live, né? Para quem está entrando agora, eu tô aqui com a Fabiola Molina, campeã mundial, brasileira, campeã, 1000 vezes campeã, né, Fá? Aham. E assim, o objetivo principal dessa live, né, é trazer a importância de desenvolver as nossas crianças nas habilidades de um atleta. E o esporte, ele é o como, né? Que eu comecei a live falando isso. Ele entrega de bandeja uma série de benefícios e de habilidades, né? Que a criança naturalmente vai desenvolver praticando os esportes. Então, eu comentei, né, na propaganda, a criança cresce em foco, em disciplina, as pessoas aqui comentaram em resiliência, né, se tornam mais fortes. O que você poderia falar para a gente disso, né? Da importância de educar as nossas crianças nessas habilidades, porque, Fabiola, tudo que um adulto precisa hoje, e se a gente pensar no momento que a gente está vivendo agora, é exatamente disso, né? Uhum. O que a gente precisa na fase adulta são de todas essas virtudes, de todas essas habilidades que a gente pode fortalecer e forjar nas nossas crianças através do esporte, por exemplo, Com né? certeza. Aham. E na live do João, ele até que estava começando, ele falou de assim, uma das primeiras qualidades, né, virtudes que a gente deveria buscar, deveria ser o autocontrole. Você tendo autocontrole, você consegue ter muitas outras coisas, né? Assim, muitas derivam de você ter um autocontrole. Então, no esporte você aprende muito isso, porque tem uma frase famosa que a gente em inglês, mas assim, traduzida para o português você vai sacrificar o que você mais quer pelo que você quer agora?
Então, assim, quando você consegue não sacrificar, porque por exemplo, assim, eu quero dormir mais um pouquinho, né? Uhum. Mas o meu objetivo maior que eu quero mesmo é ir para as Olimpíadas. Eu vou dormir mais um pouquinho ou eu vou querer ir para as Olimpíadas? Então, isso, você começa a ter um autocontrole, e aí depois a gente pode falar dos outros autos, que tudo acho que começa por aí, que é muito importante. Você começa a entender que aquele sacrifício que você está fazendo, né, ele vai ter um retorno lá na frente. E aí isso te Uhum. deixa mais forte. Como? Tipo, porque tem as pessoas que falam, mas eu não consigo. É porque você não consegue visualizar ou você ter aquele objetivo, que é uma outra coisa que eu acho que a gente tem que falar depois, mais especificamente, em ter objetivos. Que hoje a gente vê que as pessoas não sabem o que elas querem. Então, assim, vão meio perdidas. Uhum. Qualquer coisa tá boa, vão para qualquer lugar. O que que você quer? Sei, eu quero ter dinheiro. Elas nem sabem o que elas querem. Você quer viver para quê? Que marca que você quer deixar nesse mundo? Não sei. Né? Então, assim, o Uhum. esporte também Ou, ajuda nisso muito. ou o contrário, né, Fabiola? A Ou gente querem está ter falando tudo, aqui de né? educação de filhos. Quantas vezes os filhos falam que querem ser astronautas, querem ser Uhum. nadadores, querem ser atores, querem ser, né, sei lá. E os próprios pais falam: Que isso, menino? Uhum. Isso, menino. Você não vai ser Uhum. nunca isso. Até Uhum. parece, né? Uhum. Uhum. Então, a importância que a gente, enquanto pai, enquanto mãe, é de estimular, desde já, que eles sonhem alto. Isso Uhum. mesmo, meu filho. É muito bacana essa vontade sua e o que é necessário, né? Eu acho que a Uhum. pergunta-chave que a gente tem que fazer para os nossos filhos é muito legal. E o que você acha que é necessário fazer? Como você acha que precisa se comportar para Uhum. você chegar onde você quer chegar, né? E Exatamente. fazer a criança refletir nesse Uhum. caminho, né? Uhum. E aí, É. quando ela visualiza lá na frente, que é o que você está falando, ela Uhum. acorda rápido, né? Ela pula da Uhum. cama, ela tem um objetivo a Uhum. seguir, né? É. É assim, esse estímulo dos pais é fundamental, né, na vida da criança, em todos os aspectos, né, em qualquer tipo de sonho, em qualquer tipo de vontade que eles queiram, né. Eu tive pais que, graças a Deus, me incentivaram muito, né, acreditaram no meu sonho. Poderia ser que eu não fosse, que eu não conseguisse, mas eles acreditaram em mim. E eu acho que uma coisa tão boa é quando as pessoas acreditam na gente. Eu acho que é muito legal quando as pessoas falam, eu acredito em você. Né? Às vezes, por exemplo, a Sim. gente como atleta, às vezes nem precisava de patrocínio, de dinheiro, mas se aquela pessoa acredita em você, te dá uma força, você fala, aquela pessoa acredita. Quando um treinador fala para você, vai lá que eu acredito em você, você consegue. Aquilo lá é um ânimo tão grande, é muito poderoso. Se um pai e uma mãe falam que você pode, né, assim, isso é muito poderoso. Assim como se ele fala, ah, filho, que besteira, óbvio que você nunca vai conseguir. Isso é devastador. Então, Sim. realmente isso que você falou é muito importante. Eu sou muito grata aos meus pais, que desde, óbvio que no começo, quando eu era criancinha, eu não pensava em ser atleta olímpica, né? Eles só queriam que eu fizesse o esporte, que faria bem para mim e para minha irmã, que também fez natação. E óbvio que quando eu fiquei mais adolescente, comecei a sonhar um dia chegar nas Olimpíadas, foi justamente isso, tá? Então, o que que você tem que fazer para você conseguir? Você vai ficar aqui no Brasil, você vai para os Estados Unidos, se você for para lá, o que você vai fazer? Você vai escrever carta para as universidades, e aí? Quais são as ações, né? Uhum. E me incentivaram naquilo. A minha mãe falando lá, obrigada, filha. Belezinha, eu sou muito grata a eles. Meu pai e minha mãe, assim, realmente foram tudo, né? E, assim, e é fundamental na nossa vida, não só no aspecto esportivo, em todos os nossos sonhos. A gente não pode limitar os nossos filhos, porque realmente eles podem ser muito mais que a gente, inclusive. E tem que ter, eu Sim. acho que, um equilíbrio também em a gente. Meus pais sempre me perguntam isso, né, na questão da pressão. Né? Vai, filho, você vai ser campeão mundial. Vai, filho, você, entendeu? Vai ser o melhor do mundo. E aí também cria-se uma expectativa, aí os filhos querem fazer só para agradar os pais, não porque eles têm aquele dom. Nossa, meu pai quer que eu seja campeão do mundo, então eu preciso ser campeão do mundo, eu vou fazer tudo para ser campeão do mundo. Aí também, aí Sim. vira aí também não é tão legal, né? Não. Mas, mas eu acho que realmente você não limitar o seu filho, isso é fundamental, né? Aí outra coisa que eu Uhum. queria falar na questão dos autos, eu acho que eu sinto muita falta disso, sim, na sociedade, é a autorresponsabilidade.
né? Você assumir as suas coisas, você assumir os seus erros e você não ficar colocando a culpa em todo mundo, porque tal pessoa não fez, porque tal pessoa não fez, porque a culpa daquela pessoa, tá aí você, e você tá fazendo o quê? Né? E, então eu acho que quando você toma essa consciência que você é responsável 100% pelo seu resultado, aí você vai realmente se esforçar, porque depende, na natação é individual, então realmente depende de Sim. você, né? A gente tem uma parceria com um treinador, com uma equipe multidisciplinar, que também ajuda. Mas depende do seu esforço. Ou você treina e consegue. É óbvio que às vezes você treina e não consegue. O esporte é uma coisa meio complicada, que ele não tem uma relação tão direta. Tipo, me esforcei e consegui o resultado. O pior é isso, né? Que muitas vezes você se esforça e não consegue o resultado, o que é bem difícil. E aí treina a gente em outras habilidades, que, por exemplo, é a paciência, de você não Sim. conseguir o resultado, por mais que você se esforce, você não consegue. Né? Eu demorei 9 anos para ir para as Olimpíadas, então eu comecei a sonhar, e aí na primeira eu não consegui, aí você tem que esperar mais 4 anos. Eu falo que assim, é diferente de vestibular, que você não tem o ano seguinte para tentar. Você tem que esperar mais 4 anos, é muita coisa. Sim. E Não, aí e você. humildade também, né? Não só a paciência, mas a humildade também, porque Uhum, né, de perceber que o outro ganhou e você uhum, não. uhum, Humildade para com você mesma, né? De falar assim, não, então significa, e essa autorresponsabilidade de falar, talvez eu ainda não dei o meu máximo, uhum, né? uhum, E não que uhum, foi culpa do técnico ou foi culpa da equipe, uhum, porque eu talvez ainda não cheguei aonde eu posso chegar. uhum. Então, essa clareza é, assim, incrível, né, para a gente educar as crianças. É. E isso eu acho que assim, vem um pouco com a maturidade de você reconhecer alguns erros, porque é muito difícil a pessoa ter essa humildade, igual você falou, às vezes de reconhecer o erro, né? Às vezes nos relacionamentos é complicado você assim reconhecer, ou nas relações interpessoais, de você reconhecer, realmente eu estava errado nisso, né? Pô, eu posso melhorar, né? Então, mas eu acho que o esporte ajuda nisso, e a Paula Decena também acabou de comentar que ela fez um comentário assim que é importante reforçar, você valorizar o esforço e não só o resultado. O que eu acho que Isso. vem também num reflexo de uma das habilidades, que é a autoestima. Quando você reforça o esforço e você faz o seu melhor esforço, mesmo que você chegue de repente em quarto e você não ganhe uma medalha, né? Assim, você fez um esforço muito bacana e você melhorou, você conquistou alguma coisa que de repente era difícil para você. Isso vai também trazendo uma autoestima. Poxa, eu conquistei aquilo, né? A gente vê as minhas que são pequenininhas, quando elas conseguem dar um pulinho maior. Nossa, eu consegui pular mais longe. Elas ficam super felizes. E isso vai criando uma autoestima que, às vezes, a gente vai crescendo, a gente vai minando e a gente não vai colocando a nossa autoestima nos lugares certos, né? Então, assim, acho que isso também é importante e também traz um outro fator que é a questão da coragem, né? Assim, eu acho que o esporte nos ajuda muito a você estar enfrentando o medo constantemente, né? As pessoas me Sim. perguntavam assim, ai, Fabiola, porque a minha primeira Olimpíadas eu fui com 25 anos, depois a segunda eu fui com 33 e a última eu estava com 37 anos. Aí, assim, a gente conversa com os adolescentes, as crianças, enfim, eles sempre perguntam, e você ficava muito nervosa nas competições? Eu falava, Uhum. ficava. Quando eu era criança, eu ficava. Quando eu tinha 25 anos, eu ficava. Quando eu tinha 33, eu ficava. E quando eu tinha 37, eu também ficava. Porque o Uhum. nervosismo, assim, você tá se expondo numa situação, né, tipo, de risco, praticamente. Porque, assim, ou você vai lá e performa, ou você vai lá e não vai dar resultado. Enfim, você trabalhou toda a sua vida de uma maneira para aquilo, né? Então, tem um nervosismo natural e que não tem problema nenhum ficar nervoso, porque é um sentimento humano, você só tem que aprender a lidar com aquele nervosismo, mas você tem que ter a coragem de enfrentar aquele medo, né? Você tem que usar Uhum. isso a seu favor. Você pode ter medo, mas você usa a coragem para você superar aquilo lá. Será que eu vou conseguir? Né? Sempre tem aquela dúvida. E quando você tem aquela dúvida, né, assim, já não é uma coisa boa, porque você já não está confiando 100%. Mas Sim. E estimula essa muito a você coragem, enfrentar essas dificuldades, né? Uhum. sim. Não, e essa coragem é o alicerce da audácia, que é uma Uhum. virtude tão importante, Uhum. né, Fabiola, para a gente enfrentar o que tiver que enfrentar na vida. Né? Se a Uhum. gente pensa agora, é uma doença, uma crise econômica, é algum problema de saúde com algum ente, né, querido.
Uhum. É a audácia para empreender, para sonhar grande, para, Uhum. enfim, né? É tão importante a gente ter essa coragem, que é a base dessa audácia, e educar os nossos filhos nesse sentido também, Uhum. Porque eu acho né? que é importante, assim, né? Às vezes a gente é muito educado, assim, para que dê certo. E errar meio que é errado, né? E eu acho que a gente precisa aprender, assim, nos Estados Unidos, é tipo assim, errar é bom. E aqui, assim, parece que, assim, errar é errado. Não, errar faz parte. Não tem problema errar. O problema é você, tipo assim, errou, o que você vai fazer de diferente para você não errar de novo? Mas não tem problema errar, né? E você Exatamente. treinando nisso, você já viu que você já errou muitas vezes e que não é o fim do Uhum. mundo e que aquilo lá, de repente, na verdade, só te ajudou a progredir, a ir para um outro caminho, até um caminho melhor, que você vê que não tem problema errar. Então, aquilo não te trava, porque o medo geralmente trava as pessoas, né? O medo paralisa. Uhum. E, Sim, então, quando você tem esse treinamento, né, do erro e acerto constante, porque o esporte traz isso, sim. você perde praticamente o medo, ou você se torna um pouco mais audaz, porque, ok, se você errar, não tem problema, vamos de novo. E entende que o erro faz parte do processo do acerto, Faz né? parte disso, Porque aham. se eu errei, então minha chance de acertar agora é muito maior, não Uhum, é? Se eu exatamente, errei aham. fazendo essa técnica aqui, usando esse movimento, ou sei lá o quê, Uhum, então significa que eu tenho mais chance agora de acertar, porque esse erro aqui eu não vou cometer mais. com certeza. Então, Uhum. o quanto isso é importante também, né, pra gente. É. E eu acho que isso também é muito relacionado à questão da frustração, né? E eu acho que é um tema sempre que surge, né? Os pais falam, a gente tem que educar, sempre o filho tem que ter alguma frustração, não pode ter as coisas de mão beijada, porque se ele não tiver frustração, ele não vai conseguir, né, ser uma pessoa mais forte. Esse tema frustração é muito falado. Como que eu vou fazer para o meu filho, né, se frustrar? Às vezes, eu não consigo falar um não, né? E o esporte faz isso naturalmente. Se você não consegue frustrar o seu filho, né? De algum Uhum. jeito, o esporte vai frustrá-lo, porque é Uhum. uma Eu coisa até muito boa, Eu né? até anotei aqui, Fabiola, que o Fabão, ele perguntou aqui a questão da competição, não consegui anotar a pergunta toda, né? Mas Uhum. ele perguntou como é que faz, como é que lida, né? Ensina a criança a lidar com a competição. Será que ela é boa ou é ruim para a criança? Porque Eu acho exatamente isso, expõe a criança numa para perder ou para acertar, né? O que você Uhum. acha disso? Não, eu acho que a competição é muito positiva, né? Eu acho que a gente não precisa exaltar, até como a Paula Alessandra fala assim, o resultado. O importante é você ressaltar o esforço, né? Na natação, por exemplo, o atleta pode ter uma própria comparação com o seu próprio tempo. Então, por exemplo, sei lá, quando eu era criança, eu fazia 1,20 de costas. Se eu fosse numa competição e fizesse 1,18, meu técnico, nossa, parabéns, sabe, você fez 1,18. Eu poderia ter ficado em oitavo. Mas o importante é que eu progredi, eu melhorei meu tempo. Então você fica feliz, né? Você tem a natação como alguns outros esportes, atletismo, você tem esse comparativo do tempo, né? A Uhum. ginástica, você tem as notas, você sabe quando você está evoluindo. Então, Sim. assim, você tem que ter uma competição, assim, tem a competição com os outros atletas, mas acho que isso não é o mais importante, principalmente quando você é criança. Tem crianças que são, às vezes, se desenvolvem mais rápido, né? Que são maiores já. Você pega uma criança, às vezes, de 10 anos que é grande, outra criança de 10 anos que é pequenininha. Eu, por exemplo, era uma criança de 10 anos bem mirradinha, magrinha. Demorei a me desenvolver. Mas o importante para os pais é justamente isso. Você estimular e você valorizar o esforço que aquela criança faz. Pode ser que ela não fique 100% satisfeita com aquilo. Eu, por exemplo, chorei muito, né? Eu chegava em segundo, eu chorava muito, eu chegava em quarto, enfim, eu chorei muito, entendeu? Porque às vezes isso aí não era suficiente. Eu não quero só melhorar o tempo, eu quero também ganhar uma medalha. Enfim, poderiam falar na hora, enfim, mas tudo foi fazendo parte do meu crescimento. Eu ficava triste, entendeu? Mas enfim, eu fui aprendendo com esses momentos na próxima competição, o que que eu faço para, além de melhorar o tempo, também chegar na frente da outra menina, né? Então eu acho que Uhum. é isso. E a lidar com a frustração, Sim, né? aham, sim, isso é uma frustração. Que nem eu falei assim, o esporte é uma frustração constante, porque é muito raro você ganhar sempre,
né? Uhum. As pessoas falam assim, porque a minha filha mais velha, ela nasceu em dezembro. Daí o pessoal fala, nossa, é péssimo, porque ela praticamente vai competir com as meninas que nasceram em janeiro e tem um ano inteiro de desenvolvimento Ah, a mais, né? Eu tenho uma amiga que ela fala isso, nossa, minha filha nasceu em dezembro, é muito ruim. Eu falo assim, eu acho ótimo, quanto mais ela perder, melhor. Né? Que quando você é criança, o bom é perder. Né? Se você ganhar sempre, não é muito bom. Então, eu acho ótimo que ela nasceu em dezembro. Se ela ficar em quinto, oitavo, vai fazer parte do crescimento dela. Né? É lógico que é difícil, né? Mas, assim, a conversa dos pais com os filhos é muito importante para eles irem entendendo esse conceito do esforço, né? E óbvio, eles não têm maturidade, às vezes, para assumir 100%, mas indiretamente essa questão da frustração vai entrando dentro da pessoa e ela vai conseguindo superar. sim. O que vai fortalecendo e vai tornando essa habilidade dela um ser humano mais forte no futuro vai conseguir lidar com as frustrações de uma outra maneira, né? Sim. Então, assim, eu sou muito a favor da competição, mas realmente valorizar o esforço que a criança está fazendo. Se a gente encarasse, Fabiola, a vida, né? Se as pessoas encarassem a vida como a prática de um esporte, Uhum, seria incrível. Porque você uhum, percebe quantas maravilhas você está falando aí, né? E uhum, que eu estou só trazendo aqui para a fase adulta. Você uhum, fala, né, do nosso trato com a criança, de como administrar esses sentimentos, frustração e tal com a criança. Por outro lado, o quanto é importante, é isso que você falou, né? Quanto é importante a criança se frustrar agora. uhum, Porque um adulto que se frustra, né? Sei lá, uma criança mimada, que nunca passou por nenhum tipo de frustração, que nunca uhum, passou por nenhum tipo de não, que não recebe uhum, não. Eu uhum, falo, olha, a pior crueldade que um pai e uma mãe pode fazer com os filhos é não dizer não. uhum. Porque a vida vai dizer, Sim, né? A vida vai exatamente. No impor. trabalho, por exemplo, assim, né? Como é que você não quer treinar as crianças na competitividade se o mundo é competitivo? Você precisa de um trabalho, você precisa concorrer por aquele trabalho. Ou você vai conseguir ou não, você precisa entrar numa faculdade. É uma competição. A vida, Exatamente. querendo ou não, é uma competição. Você É tem uma que sempre encarar competição. isso como uma coisa boa, não como uma coisa ruim. Porque a vida, assim, até a Isso. gente, eu acho que a gente também tem que ter a vontade de querer ser melhor sempre. Eu quero ser um ser humano melhor, eu quero ser uma esposa melhor. Como que eu posso ser uma mãe e um pai melhor? Eu vou me esforçar, eu vou estudar, eu vou buscar, eu vou escutar a live da Camila, eu vou, enfim, né, buscar me aprimorar. E isso é porque a gente quer ser melhor. Então, querer ser melhor é muito bom. E a gente só quer ser melhor, né, porque a gente tem esse lado competitivo da gente. Já tá tudo bom, deixa do jeito que tá. A gente, É enfim, mediocridade. vai regredindo, né? Então, Exatamente. é. Então, eu acho que assim, vai trazendo a excelência. Eu acho que a competição traz a excelência. A excelência é uma coisa muito positiva. Você querer sempre fazer o melhor. E a gente precisa evoluir sempre. Se a gente ficar Uhum. parado no tempo e no espaço, né, não tem nem graça. As pessoas falam, qual que é a graça de você continuar dando? Eu falei assim, gente, você tentar evoluir, você tentar melhorar, é um desafio muito gostoso. Né? Você Uhum. querer ser uma profissional melhor é muito bom. É você querer ser uma mãe melhor. E quando a gente consegue ser, tipo, uma mãe melhor, um pai melhor, uma irmã melhor, uma amiga melhor, como isso é gostoso? Como a gente, né? Como a gente consegue evoluir, sei lá, na oração, na nossa vida de oração, em qualquer área da nossa vida. É muito bom, né? É super Sim, motivador. Então, sim. eu acho Eu que é acho por que a esse questão da caminho. competição também tem uma chavinha aí que é do significado, é o significado Uhum, que eu dou para a competição, né? Uma uhum, pessoa que olha a competição, seja ela qual for, uhum, como um jogo de que para eu ganhar eu tenho que fazer o outro perder, então é uhum, ruim. Eu não uhum, quero isso, eu não quero ser esse perdedor, eu também não quero fazer o outro uhum, perder. Mas não uhum. é assim, e não tem que ser assim, né? Eu acho que Lógico. tem que ser exatamente essa busca incessante por Uhum, me vencer, em primeiro uhum, lugar, e aí por isso você trouxe, né? O autoconhecimento, o autocontrole, a autorresponsabilidade, por quê? uhum, Porque, no uhum, fundo, o nosso objetivo é a gente mesmo, uhum, né? É eu fazer o meu 1 minuto e 18 todos os dias, né? E uhum, amanhã eu vou fazer o meu 1 e 17.
e depois eu vou fazer o meu 1,16. Essa é a competição bonita da vida, É. né? E aí, expandindo um pouco mais, a gente está falando, já falando bastante dos altos, mas assim, quando você. No meu caso, era um esporte individual, mas independente de ser um esporte individual, também tinha um revezamento, né? Eu nadava um revezamento 4x100 medley, onde era uma equipe. E mesmo quando você não nada na equipe, por exemplo, eu representava um clube, ou eu represento um Brasil. Então, todo o esforço que eu faço individualmente também contribui para um grupo, para uma equipe. Então, a gente, dentro do esporte, você consegue entender o como você afeta o outro. Né? Então, esse espírito de equipe, hoje a gente vivendo essa pandemia, a gente percebe o quanto uma área interfere com a outra e como tudo está conectado. Né? E você vivendo isso e você sabendo dessa importância, você valoriza o trabalho dos outros, você consegue se disponibilizar, você tem empatia com os outros. Então, também, eu acho que é sensacional, assim, né? Eu nunca fiz um esporte coletivo, né? No esporte individual, você já percebe como esse espírito de equipe é importante. E em outros esportes coletivos, isso aí deve ser ainda mais acirrado, né? Quando a gente nada revezamento, a gente sente mais na pele, né? Se alguém nada mal no revezamento, tipo, a gente fala, nossa, né? Ou se alguém nada bem, caramba, aquela pessoa salvou o revezamento. Então, acho que o espírito de equipe, hoje em dia, também é uma habilidade que a gente precisa muito saber lidar com as pessoas. A gente não estamos isolados no mundo, não existe mais o eu. Não, Tudo somos o não, nós, né? não. E quanto Na mais a nossa gente própria saber casa, lidar né? com nós, né? Oi? Na nossa própria casa, né? Sim, Marido e mulher tem que ter esse espírito de revezamento, né? tem Esse que ser uma espírito de equipe. equipe, É uma né? E, equipe. tipo assim, agora sou eu, agora é você. E não perca a performance, não baixa a performance, não, porque senão quem sofre são as Aham. crianças ou é a casa que, enfim, né? É Aham. isso que a gente tem que Isso é muito viver, né? legal, Isso é muito legal quando você olha a sua família como uma equipe, isso é muito bacana, sabe? Porque às vezes tem muita competiçãozinha entre, eu faço isso, você faz aquilo, é meu, é teu, não sei o que lá. E não é assim que deveria ser, né? E quando você começa a pensar realmente em equipe, o que a gente pode fazer juntos? Né? Ou quais são as suas fortalezas e que você pode contribuir mais e as minhas fraquezas que, enfim, vamos trocar isso aí para a gente poder ser uma equipe mais forte. É muito bacana quando existe uma percepção do casal nesse sentido e ajuda muito, né? Sim, sim. Fabiola, qual foi, assim, qual é a habilidade, a virtude, né, que você poderia pegar, que você pegou desses anos todos de atleta que você viveu e que você fala hoje, olhando para a sua vida, e que você fala assim, cara, isso aqui eu devo à natação, né? Essa Uhum. habilidade que eu tenho, isso aqui serviu muito para mim, isso aqui foi muito útil, que fez muita diferença na sua vida. Tem É uma assim difícil porque são especial? várias, né? É difícil porque são várias, mas assim, as coisas para mim foram sempre bem difíceis e eu não desistia fácil, entendeu? Então, a perseverança, só que acho que a perseverança vem muito com a disciplina, né? É muito difícil você ter só perseverança e você não ter disciplina. Para você ter perseverança, né, e determinação, você tem que ter disciplina. Então, eu acho que eles são interrelacionados. Então, a disciplina fez né, você ter uma solidez naquilo que você queria, né? Você conseguir realmente cumprir tudo que você precisa cumprir para você chegar num objetivo. Mas quando você não chega, que nem eu falei assim, muitas vezes você não chega, você pode desanimar e falar assim, isso não era para mim, vou fazer outra coisa, né? Eu tentei de novo e não conseguia de novo. Aí eu tentei de novo e não conseguia de novo, né? E até um dia você conseguir, né? Então, você não desistir. Eu acho que isso é importante. E acho que a questão também da gente ter um propósito, né? Você tá determinado. E acho que nem eu falei assim, as coisas estão um pouco interrelacionadas. Quando você tem um propósito, aí você também você não desiste tão fácil, porque você vai lutar até o final por causa daquilo. Então eu Uhum, vejo assim que as pessoas desistem muito facilmente das coisas, até do próprio casamento. Assim, tem problema, tem dificuldade, já não deu certo. uhum, Tudo bem, não dá certo, entendeu? Você passa por problemas, é normal. Vamos superar esse problema. Você tem que saber superar os problemas. Então, sim. você não desistir fácil, eu acho que é uma coisa muito importante.
Porque, assim, às vezes, por exemplo, assim, né, eu tô aqui hoje, eu tô numa função completamente diferente para mim. Foi uma decisão difícil para eu vir para Brasília, aceitar esse compromisso. E algumas pessoas falam: nossa, mas você tá aí, o que que você tá fazendo aí? Por que que você tá aí? E tá difícil, é tudo diferente. Assim, quando eu estava na minha análise, eu coloquei um propósito. O que eu puder contribuir, eu vou contribuir. E Deus falou para mim assim: você tem uma missão, você tem que fazer o seu melhor. Então, assim, quando você se propõe aquilo, aqueles barulhinhos que vêm de fora ou de algumas pessoas acabam não interferindo naquele seu caminhar. Sim. Então, eu acho isso das habilidades que eu mais aprendi no esporte. Acho que foi, tipo, não desistir com tanta facilidade porque eu tinha um propósito. Esses ruídos aí tem muito a ver com os aplausos e as vaias, né? Sim, aham. Então, um E às vezes atleta não é ele nem por não maldade, vive. às vezes as pessoas nem falam por maldade, às vezes é por Não, não é. ignorância, ou às vezes fala só por falar, nem sabe o efeito que aquilo lá vai causar na pessoa, a reflexão que pode levar. Às vezes as Não, pessoas falam só, enfim, porque tá falando, entendeu? Então, exatamente. hum, É o grito da plateia, né? É o grito da exato. plateia. E que o que importa é exatamente a sua visão, o que Uhum, importa é o seu direcionamento, é o que você tem que desempenhar, né? uhum. Mesmo que você esteja sendo aplaudido ou, às vezes, criticado ou mal interpretado, né? E que É, importante a gente trazer isso também. eu acho que na adolescência, quando você sofre muito, né, o peer pressure, né, a pressão dos colegas, isso para Uhum. mim, por exemplo, assim, foi muito assim, eu sabia o que eu queria. Então, por mais que um amigo falasse, vamos fazer tal coisa de noite, ou vamos fazer isso aqui lá, não, eu tenho um objetivo. Assim, não é também assim, a gente como atleta, né, que fala, nossa, você também nunca saía, nunca fazia, nunca se divertia. Também não é isso. Eu também sempre eu me divertia, adorava festa, adoro até hoje. E enfim. Mas assim, você vê como na adolescência o esporte é importante muito por causa disso, de você ficar firme em algo que você quer e que você não vai ser influenciado por qualquer coisinha, entendeu? Então, eu Sim. acho que, assim, para os adolescentes, eu falo assim, eu quero muito eu quero não, né? Elas vão fazer no esporte, porque eu falo assim, esporte é que nem educação, tipo, não tem opção. Ah, talvez Sim. vai para escola. Não, não é talvez vai para escola, você vai para escola. Ah, talvez vai para esporte. Não, você Sim. vai para o esporte. Entendeu? Os filhos não vão Aham. escolher, vai fazer. Pode escolher, sei lá, natação e vôlei, natação e ginástica, natação e tênis, né? Natação é alguma coisa, mas vai fazer, né? Porque assim, porque, assim, realmente, nessa fase da adolescência, a gente vê alguns pais que têm filhos no esporte, que não têm filhos no esporte, a diferença que faz da preocupação, de como os pais têm preocupações diferentes, os filhos que estão no esporte e os filhos que não estão no esporte. Uhum. Fabiola, uma coisa que eu fiquei pensando aqui agora, né? Quando eu te fiz essa pergunta, eu me fiz também, né? O que que eu trouxe, assim, da ginástica olímpica, por exemplo, para minha vida? Enquanto você estava falando aí, você falou muito da fortaleza, né? Que a gente precisa ser perseverantes e com essa força, com essa determinação. E eu me lembro, assim, as boas memórias que eu tenho várias, né, maravilhosas, mas momentos de muita dor tiveram um significado tão positivo na minha vida. Uhum, Então, quando eu me lembro, por exemplo, né, o meu melhor aparelho eram as barras assimétricas. uhum, E, e eu me lembro que muitas vezes, até no meio da competição, a minha mão abria e sangrava. uhum, Faz. Para mim não uhum, importava. O importante era a minha performance, era o que eu colocava ali, né? uhum, E que hoje o quanto isso é importante para mim, o quanto eu trouxe de aprendizado isso para mim, né? De que a uhum. gente tem que ter o nosso objetivo e que vai Foco, doer né? mesmo e que essa dor faz parte. A dor Exato. faz parte do resultado. Né? Uhum, Muitas vezes não é uma dor física, como você falou do casamento. uhum, É garantir um casamento fiel, saudável, por muitos anos, até o fim da vida, dói. uhum, Educar os filhos, ter paciência, não gritar, dói, né? Sei lá, bater um carro dói. Tudo na nossa vida tem um sofrimento ali que faz parte, faz parte. Por quê? Porque a gente precisa ser forte, né? Porque faz uhum, parte desse nosso
resultado de performance, vamos dizer assim. Então, Uhum, eu tenho para mim essas marcas, né? De uhum, treinar de gesso, uhum, eu tava com o pé engessado, mas eu tava no treino porque eu tinha braço, então eu uhum, podia fazer exercícios com os uhum, braços. E por que que eu uhum, ia né, parar? E o que eu vejo uhum, é que muitos jovens hoje, às vezes, têm uma dor de cabeça e não se sentem uhum, capazes de mais nada, uhum, né? Então, é uma geração, não sei se eu posso falar assim também, né, generalizando e falando de uma geração, mas eu tenho visto muito crianças e adolescentes e jovens moles, uhum. muito moles, que não Muito mal. conseguem lidar, né? Uhum. E isso é muito Então, triste, né? Porque não vai formar adultos no trabalho, no casamento, na própria relação com os filhos quando eles tiverem, né? Vai ser tudo sim, mole, né? E quando é mole é um pouco sem graça também, né? Porque você a conquista é muito boa, você faz se esforçar para você conquistar. Então, assim, não tem uma felicidade plena, não tem uma realização plena, né? Até porque assim, as coisas materiais não trazem realização. Né? A realização está no caminhar, está, né, no conhecimento, no aprendizado, é nisso que você se realiza. Então, sim, é triste realmente ver que eles não vão conseguir explorar tudo que Deus está dando pra gente, né? sim, sim. E o que mais, Fabiola? O que que você preparou aí pra gente de mais habilidades? Porque às vezes eu fico te cortando aqui e te tiro aí do seu esquema. Eu acho que assim, não sei se é uma habilidade, mas eu acho que com certeza é algo que o esporte traz, que eu acho que é único, que é a questão das amizades. Né? Você vai olhar para trás e você vai ter aqueles amigos que você sabe que tipo é como sua família. E isso eu acho que não tem preço, né? Porque você, igual assim, a gente passa muita dor no esporte, então a gente passa muito perrengue junto, a gente passa muito sofrimento junto, e a gente se entende, né, nesse sofrimento, né, nessa busca, e você compartilha muitos valores com essas pessoas, fazem parte da sua vida. Então, assim, essas amizades eu acho que realmente é um grande tesouro que o esporte nos traz, além de eu acreditar também, né, na parte da, quando você é criança nem tanto, mas você vai se tornando adolescente, de você ter amizades saudáveis, de você ter amizades, né, que estão buscando também coisas positivas, coisas boas, com os mesmos valores. Porque o mundo é feito de pessoas, né? Assim, tudo você está envolvido com as pessoas. Então, é uma amizade muito verdadeira, acho que é uma amizade muito sólida. Eu tenho, né, amigos de quando eu tinha 10 anos ainda, que são meus amigos até hoje, nos Estados Unidos, quando eu fiz faculdade lá. E isso acho que é uma das coisas mais gostosas do esporte, realmente. Você com certeza deve ter várias amigas ginastas. Você E sabe isso. que não, Fabiola, Não? eu perdi muito contato. É. Não, não. Eu me reencontrei com uma na escola, mãe Aham. de coleguinhas lá numa festa da Uhum, escola e a gente se uhum, reencontrou. uhum, uhum, Mas eu confesso que eu perdi muito contato, muito. uhum, E olha que eu sou uhum. de muitos amigos, assim. Mas com a ginástica olímpica, infelizmente, eu não mantive. É, enfim, eu acho que assim, mas a gente, você encontrando elas, elas vão estar sempre, né, tipo assim, Sim, sim, sim. presentes, e eu acho que É, isso traz, é um tesouro realmente, assim, pra gente, eu acho que, né, poder contar com isso é muito bom, né, a gente ter famílias, amigos, saúde, né, isso aí, o esporte traz tudo isso, eu acredito. Então, sim, falaria que ajuda bastante também nesse sentido. sim. Não, e o quanto é importante, né? Independente de estar matriculado num esporte ou não, a Uhum, gente educar as nossas crianças para amizade. É uhum, exatamente esse movimento de sair do eu, né? Do uhum, egoísmo e ser uhum, capaz de pensar no outro, de se preocupar pelo uhum, outro, de querer alegrar o outro. E isso uhum, é sobrenatural, né? uhum, É uma habilidade assim que a gente realmente precisa mesmo ajudar os nossos filhos a uhum, desenvolverem, que eles tenham muitos amigos, bons amigos e que eles sejam amigos em primeiro lugar, uhum. Ah, é. né? E Uhum, realmente é muito importante. Uma outra habilidade que eu pensei também, Fá, que a gente está com um tempinho já,
se aproximando ao fim. O patriotismo, né? O Uhum. carregar uma bandeira, seja da sua cidade, seja do clube, seja do que for, é tão importante, porque eu imagino que essa decisão que você tomou de assumir esse cargo público, né? Uhum. É, como missão, você falou aí tão bonito, né? O que veio em você foi esse sentido de missão. Então, Uhum. eu particularmente vejo muito claro como é mais fácil para você tomar uma decisão dessa, porque você sempre carregou a bandeira do seu Brasil, né? Do seu Uhum. país. Sim. Então, Uhum. você está carregando agora a bandeira do país, Uhum. representando Aham. tanta gente, né? Representando o Brasil todo, fazendo, exercendo a função que você está exercendo agora. Então, como é importante também, né? E eu acho que isso tem muito a ver, assim, da gente ter orgulho de onde a gente veio, né? Às vezes acho que a gente, né? Às vezes as pessoas, por exemplo, sei lá, que são mais simples, não se orgulham de onde elas vêm, ou a gente que é brasileiro, pô, não se orgulha de ter nascido no Brasil por vários motivos, porque a gente só vê as coisas ruins, mas tem muitas coisas boas. Então, assim, você conseguir se orgulhar de quem você é, primeiro que você é filho de Deus, né? Então, assim, você trazer isso, e você, pô, eu nasci em tal cidade, em tal comunidade, e ok, porque aquilo lá é quem você é. Você resgata a sua identidade, uma vez que você assume, né? Eu sou filha de tal pessoa, nasci em tal cidade, meus pais são assim, você aceita aquilo da jeito que é, eu sou brasileira, né? Eu preciso me orgulhar de ser brasileira. Então, isso Sim, também eu acho que traz uma sensação, inclusive, de pertencimento, que é muito importante. Quando você pertence, né? Assim, pô, é a minha casa, eu não quero ver minha casa suja. É o meu país, eu não quero ver meu país afundando, não quero ver meu país brigando. Gente, o Brasil tá brigando, a gente não quer ver isso. Você gosta de ver pessoas brigando? Não, e o Brasil tá brigando hoje, e as pessoas estão provocando essa briga, né? Porque assim, não tem, acho que, um sentimento de pertencimento. Então, eu uhum, acho isso bem triste, né? E a gente, assim, com o esporte também consegue trazer e resgatar, né? Assim, eu sou brasileira, eu tenho orgulho de ser brasileira, porque existem coisas boas, existem pessoas boas, existem pessoas fazendo coisas maravilhosas. A gente tem um futuro uhum. muito promissor, só que as pessoas às vezes só veem as aparências e as coisas negativas. Então, foi muito legal que você tocou, assim, nesse ponto, que E às ver vezes... as coisas negativas de braços cruzados, né, Fá? Porque Sim, uma coisa aham, é ver as coisas negativas e falar, então, peraí, o que que eu posso eu fazer posso então para, fazer. né, para Uhum. ajudar, para Aham, contribuir? Então, deixa eu dar o aham, meu também, aham. né? Que legal isso. Porque acho que quando a gente, né, pertence a algum lugar, a gente quer cuidar daquilo, né? Tipo assim, a gente tem filhos, a gente quer cuidar deles, a gente se importa. Se eles brigam, as minhas duas filhas, se elas brigam, ó, porque às vezes é uma coisa besteira de criança, mas você quer fazer o melhor para elas. É igual assim, pô, você pertence àquela cidade, àquele estado, àquele país, você quer fazer alguma coisa para ajudar, porque você se sente pertencente, né? Sim. Então, eu acho que às vezes os brasileiros não se sentem muito pertencentes, infelizmente, né? Eles não têm orgulho. Lá nos Estados Unidos, eu estudei lá, né, por 4 anos. As pessoas têm um mega orgulho de ter estudado em tal universidade, né? Assim, a menina que morava comigo, ela me deu tudo, lá as cores eram laranja e branco, ela me deu tudo laranja e branco para mim, o enxoval da minha pequenininha. Olha, a tua filha vai ter já a toquinha do Tennessee, o maiozinho, o chapéuzinho, a toalha, o capuzinho, tudo Tennessee, entendeu? Porque eles têm muito orgulho. Isso é Que muito legal. bacana, né? Isso é muito bacana. E eu acho que realmente o esporte desperta isso na gente, né? De a gente Sim. entender que a gente pertence àquele grupo. Uhum, uhum. E que bom, Fá. Olha, a gente está no nosso último minuto. Eu queria muito agradecer. Você realmente é tudo isso que todo mundo está falando aqui. Parece. Maravilhosa, espetacular, um exemplo, um orgulho para a gente. E vai ser sempre, né? Agora, então, levando à frente essa missão que você tão generosamente Uhum, está se dedicando a levar. Então, eu queria muito te agradecer, né, como mãe, como uma mãe que é interessada pelo bem das suas filhas, que quer o bem delas, que quer educar. Você é uma mãezona, né, pelo pouco que a uhum, gente já conviveu e se conhece, eu percebo isso. Então, uhum, eu escolhi você exatamente porque eu sabia que você teria esse olhar, assim, de uhum, atleta e de mãe,
né? Então, muito obrigada mesmo por todas as suas contribuições. Eita, vai acabar, Fá. Obrigada de coração, obrigada a todo Obrigada. mundo que ficou aqui com a gente. Vamos colocar a criançada para fazer esporte. E muito Isso. obrigada a todo mundo. Um beijo, Um Fá. beijo. Obrigada. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, Outro. tchau. Tchau, tchau.